Nada assusta mais o produtor rural do que ver a safra sofrer com o clima e na hora de acionar o seguro receber uma negativa. Hoje eu vou te mostrar na prática quais são as recusas mais comuns das seguradoras e o que você pode fazer antes, durante e depois do sinistro para não ficar desamparado. Meu nome é Gabriel Salviano, eu sou advogado especialista no agronegócio e ajudo empresários a vencer os desafios do campo. Seguro agrícola é um pilar de estabilidade para quem planta. Quando ele não paga, o prejuízo vai todo para o seu caixa. Custo de insumo, parcela de financiamento, compromisso de barter, tudo aperta. Por isso, o foco aqui é antecipar as 5 teses mais usadas nas negativas e te dar um passo a passo de proteção. Em algumas operações, a revenda, a trading ou a cooperativa entram como endossatárias da apólice. E eu também vou te dizer como lidar com isso sem te deixar na mão. A primeira causa campeã de negativa é plantio fora da janela do ZARC. A frase vem pronta, semeadura extemporânea sem cobertura. Em alguns cenários, quando a data de plantio realmente fugiu do período indicado, isso está muito bem provado, a recusa se sustenta. Em outros, quando a seguradora não comprova com precisão, o produtor tem chance de reverter. O jogo para você é ter prova da data real de semeadura e de que a decisão técnica fez sentido. E como montar essa prova de um jeito simples? Fazendo um check-in de plantio por talhão com foto datada e georreferenciada. Peça para o seu agrônomo emitir um termo atestando a aderência ao ZARC daquele município. E registre visitas técnicas presenciais ou remotas na fase de semeadura. Se choveu demais e atrasou, anota a condição climática, guarda os dados meteorológicos e a justificativa técnica. Com isso, a seguradora perde espaço para negar por presunção. Na contratação e nos contratos com a revenda ou a cooperativa, é interessante amarrar o dever de cooperação. Você se compromete a comunicar início de plantio, compartilhar dados de semeadura das máquinas quando tiver e manter um diário de campo simples. E tendo a necessidade de reprogramar a janela por clima, é estratégico pedir ao corretor para colher um aceite por escrito da seguradora. Esse detalhe evita surpresa depois. A segunda causa frequente é o uso de semente não certificada ou diferente da prevista. As seguradoras adoram dizer que a variedade não era pactuada, que isso tirou a cobertura. Se realmente houve uso irregular que causou a perda, a discussão complica. Agora, quando não há relação entre a semente e o dano, por exemplo, a perda foi por estiagem severa, a negativa perde força. O antídoto é rastreabilidade do insumo, e é óbvio que, por não existir um entendimento pacificado sobre o tema, cabe discussão para um lado e para o outro. Mas as decisões favoráveis aos segurados trazem pontos importantes que podem reverter o cenário da negativa. Para isso, é importante guardar tudo que conecta o que você plantou com o que foi contratado. Nota fiscal, número de lote RNC, etiqueta da sacaria, POP de plantio e, quando possível, laudos de germinação. Se a quebra veio de seca, geada ou chuva em excesso, é interessante juntar relatório climático oficial, laudo agronômico e comparativo de produtividade da região. Sem prova técnica do nexo, a tese da semente costuma cair. E se a revenda cooperativa for endossatária, alinhe com ela a documentação desde a compra, porque isso também protege você. A terceira causa é comunicação tardia do sinistro. O comunicado padrão é: o aviso veio fora do prazo, não dá mais para periciar. Atraso por si só não deveria matar a cobertura, a menos que tenha havido má fé ou que o atraso impossibilite medir o dano. Então crie um ritual simples de aviso. Quando perceber perda relevante por evento climático, informe seu corretor e a seguradora em até 24 a 48 horas e peça número de protocolo. Na prática do campo, a gente sabe que nem sempre dá para avisar de imediato. Se o chamado atrasar, é fundamental caprichar nas provas. Fotos datadas do talhão, relatório do técnico, dados de chuva, temperatura, vento, registro de replantio, se houve, curva de produtividade estimada versus colhida e notas de venda com volume menor. O objetivo é mostrar que mesmo com algum atraso, era plenamente possível aferir o prejuízo. A quarta tese negativa é o famoso mau manejo. A seguradora afirma que não foi o clima, foi você. Adubou errado, não controlou praga, aplicou defensivo inadequado. Sem base técnica sólida, isso não se sustenta. Por isso,
guarde os papéis que provam diligência. Análise de solo, receituário agronômico, POP de pulverização, registro de monitoramento de pragas e de aplicação com data e hora, e fotos periódicas das áreas. Se o vento for extremo, estiagem prolongada, geada fora de época, granizo pesado, deixe isso muito bem demonstrado nos laudos e nos dados meteorológicos. Mostre que eventuais falhas pontuais não explicam a dimensão da perda. Essa organização técnica tira o fôlego da negativa genérica e dá substância para o seu pedido de indenização. A quinta causa é quando a apólice foi emitida sem vistoria prévia e só depois do sinistro a seguradora alega solo talhão inadequado. É uma tese que os tribunais vêm limitando, principalmente quando a restrição não foi clara na contratação, quando o solo não tem relação direta com o prejuízo e, acima de tudo, por a seguradora ter assumido o risco da não apuração detalhada. Mas para evitar isso, o caminho é simples. Antes do plantio, é interessante pedir um laudo rápido de aptidão do talhão ou um aceite formal da seguradora dispensando vistoria inicial. Vale também guardar mapas de solo, fotos e histórico de produtividade daquela área, e se a seguradora levantar a tese do solo no pós-sinistro, você pode confrontar com essas evidências e com a causa real do dano, seca, geada, excesso de chuva. E se tiver endossatário na apólice, é importante manter a revenda, trade, cooperativa na mesma página, porque a documentação alinhada ajuda a resolver a regulação muito mais rápido. E agora vamos falar de contratação inteligente. Não dá para aceitar a apólice no escuro. Tem que pedir para o corretor destacar por escrito as cláusulas limitativas relevantes. Por exemplo, janela de desarque, variedades aceitas, prazo de aviso de sinistro, exigências de manejo, vistoria inicial. E se algo for ajustado por necessidade da safra, é essencial formalizar esse ajuste por e-mail e pedir um termo para o corretor para confirmar por parte da seguradora. Isso evita que a regra mude depois. No pós-sinistro, estratégia conta muito. Primeiro, o segurado tem que pedir a negativa por escrito com a fundamentação técnica completa, para identificar claramente qual tese foi usada. Se foi desarque, semente, atraso no avio, mau manejo, solo. Depois é importante responder ponto a ponto anexando seu dossiê, porque muitas vezes a seguradora negocia quando percebe que a sua prova é consistente. Se a conversa travar, é estratégico pedir uma perícia independente ou administrativa, e só depois de instruir bem o caso, se a seguradora mantiver a negativa, aí sim pensar na justiça. Para quem está plantando agora e quer reduzir risco, anota um checklist rápido. Datas de plantio por talhão com foto georreferenciada, termo do agrônomo sobre aderência ao ZARC, notas, lotes e etiquetas de sementes, POPs e registros de manejo, SLA de aviso de sinistro com protocolo, laudos e dados climáticos organizados, laudo de aptidão do talhão ou dispensa formal de vistoria. Parece muita coisa, mas com um modelo simples no celular dá para resolver. Se a sua apólice tem endossatário, uma cooperativa, uma trade, a revenda, é importante combinar desde o começo quem guarda o quê. O ideal é ter um dossiê espelhado. Você tem tudo e o endossatário tem cópia do essencial. Isso evita ruído na hora H e acelera a decisão da seguradora, porque ninguém fica caçando papel em cima da hora. E um ponto final que vale ouro. O prazo para entrar na justiça em caso de negativa de seguro agrícola, que é o que a gente chama de prescrição, é de 1 ano. E os tribunais geralmente contam esse prazo desde a negativa. Então não dá para perder tempo com o levantamento das provas, apresentação diretamente à seguradora, preferencialmente através de advogado, e não tendo sucesso, o início do processo judicial. E se esse conteúdo te ajudou a entender como se proteger das negativas de seguro agrícola, curte, compartilha e manda para outros produtores da sua região. Isso evita muita dor de cabeça lá na frente. Para continuar ajudando os agentes do agronegócio, o próximo vídeo vai ser sobre a moratória da soja. Um forte abraço e nos vemos nos próximos vídeos.